todo médico veterinário já passou por algum problema no atendimento de filhotes, especialmente quando falamos sobre neonatos. Se isso também é uma frequente no seu consultório, esse vídeo é para você. Eu sou Jade Petronilho e no nosso episódio de hoje vamos falar sobre os cuidados essenciais que o médico veterinário precisa ter com os cães neonatos. E para esclarecer alguns pontos importantes desse tema, vamos conversar com a doutora Liege Garcia, médica veterinária formada pela USP, mestre e doutora em reprodução animal pela mesma instituição, professora, palestrante e orientadora, neonatologista na Repropet e uma das grandes referências do assunto aqui no Brasil. Seja bem-vinda, Liege. Obrigada, Jade. Uma delícia estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão importante e que eu sou tão apaixonada. E que gera tanta dúvida para o médico veterinário, verdade. Né? Para começar a nossa conversa, até quando um cão é considerado neonato, Liege? Para a maioria dos autores, o período neonatal dos cães são as 2 primeiras semanas de vida. Então, são 14 dias, e se a gente for parar para pensar, é muito pouco tempo comparando com toda a vida que ele vai ter de muitos anos. Mas mesmo assim, é um período muito importante e que a gente realmente precisa tomar bastante cuidado durante todo esse período. Infelizmente, nesse período ainda existe uma alta mortalidade dos cachorros, né? Na sua opinião, por que isso acontece com tanta frequência? Sim, a mortalidade é muito alta. Os principais trabalhos, eles mostram para nós que a mortalidade neonatal nos cães, ela varia de 5% a 33% em média, dependendo do tipo de parto, da raça. E a gente às vezes pode pensar, 5%, 10%, isso é alto? Só para fazer um comparativo, para a gente ter uma ideia, a mortalidade neonatal humana, por exemplo, ela está em torno de 2 a 5 por 1.000 nascimentos, ou seja, 0,2%. Então, quando a gente pensa uma mortalidade neonatal nos cães que pode chegar a 30%, a gente realmente fala, opa, é muito alta, tem alguma coisa aqui que estamos deixando de fazer por esses filhotes e eles estão acabando vindo a óbito. Né? Os principais pontos que justificam essa mortalidade tão alta vão desde a falta de acompanhamento da própria mãe, então muitas vezes um problema naquela gestação não é diagnosticado, a falta de acompanhamento do trabalho de parto e a falta de cuidado nos primeiros dias de vida, que são tão importantes. Com certeza. E quais as características e principais acontecimentos do parto normal nas cadelas, já que você falou um pouquinho do parto? Então, vamos lá. O parto, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase do parto, que é o que a gente chama de pródromos do parto, pode começar a acontecer na cadela até 1 semana, 10 dias antes. É aquela fase de preparação, em que os principais sinais são alterações de comportamento, em que essa fêmea ela vai começar a ficar cada vez mais cansada, afastada do grupo, buscando fazer um ninho, então já tem aquele ato de cavar bastante. A mama, a cadeia mamária vai hiperplasiar, já pode ter a presença de leite. Um outro ponto bem importante é que a gente percebe um inchaço da vulva da fêmea e a secreção, um tipo de secreção que começa a sair pela vulva, que é uma secreção que tem um aspecto de clara de ovo. Tudo isso é normal nessa fase preparatória do parto. O que não é normal? A fêmea, nessa fase, ela não pode ter nenhum tipo de corrimento de cor avermelhada ou esverdeada, nenhum tipo de dor, de desconforto muito intenso ou deixar de se alimentar completamente. Conforme ela vai chegando perto daquele momento que a gente conhece como parto mesmo, que é a fase expulsiva, aí ela começa a ficar muito incomodada, porque dentro dela os filhotes já estão se mexendo, já estão se insinuando no canal do parto e o útero já está tendo algumas contrações bem fortes. Isso para ela é como se fosse uma cólica, uma dor abdominal. Então a fêmea, ela não tem muita posição, ela deita, levanta, ela fica muito ofegante, muito taquipneica, ela pode deixar de comer totalmente no dia do parto, ela pode chegar a vomitar, ter diarreia, ter a mímica de defecação, que a gente chama, toda hora ela vai lá e se abaixa como se ela quisesse fazer xixi ou cocô e não sai nada, até que num determinado momento rompe a primeira bolsa. E isso marca a entrada na fase expulsiva. A partir da ruptura dessa primeira bolsa, que é a primeira vesícula coreominiótica e coreolantoidiana do primeiro filhote, a gente tem até 2 horas para o nascimento desse filhote.
E a partir do nascimento do primeiro filhote, entre filhotes, a gente também pode esperar com segurança 2 a 3 horas, dependendo do porte da cadela. As de pequeno porte, normalmente o intervalo entre filhotes é menor, as de grande porte pode ser um intervalo um pouco maior. Então, eu sempre digo que as cadelas, elas têm vários partos dentro de um mesmo parto. Às vezes começa tudo bem, no meio do caminho acontece algum problema, depois volta a ficar tudo bem. E a última fase do parto, que nas cadelas ela meio que se mistura com a fase de expulsão dos filhotes, é a fase que a gente chama de expulsão da placenta. Cada filhotinho tem a sua própria placenta e, teoricamente, todas as placentas têm que sair ao final do trabalho de parto. Tem que ter saído todos os filhotes e todas as placentas. Isso não quer dizer que vai sair sempre numa sequência. Filhote, placenta, filhote, placenta. Às vezes nascem 2, 3 filhotes, depois vem umas 2 placentas e assim vai indo. Mas ao final do trabalho de parto, que pode demorar aí algumas vezes até 8, 10 horas numa cadela, tem que ter saído todos os filhotes e todas as placentas. E muita gente, inclusive médicos veterinários, infelizmente ainda fala, deixa que ela vai se virar, ela vai saber o que fazer. Por que é tão importante ter um acompanhamento de um médico veterinário nesse momento? Esse é um dos grandes mitos que existem ainda e que atrapalham muitas vezes a saúde da nossa gestante, né? Existe muito aquele conceito de que a natureza é sábia. Eu sempre brinco, não é que a natureza é sábia, a natureza ela simplesmente é. Se hoje a gente deixasse de dar assistência para todas as mulheres começassem a parir nas suas próprias casas sozinhas, é óbvio que uma parte delas ia conseguir parir, ia dar tudo certo e os bebês iam ser saudáveis. Mas eu acho que é muito claro para todo mundo que uma série de outras mulheres que nos hospitais têm a ajuda dos obstetras, das doulas e de tudo mais, não conseguiriam parir sozinha em casa. Sim. E com as cadelas, com qualquer fêmea gestante, é a mesma ideia. Então, é importante sempre ter alguém acompanhando aquela fêmea para conseguir intervir o mais rápido possível no momento em que detecta-se um problema. Como a gente detecta um problema num trabalho de parto? Ou a fêmea tem um prolongamento do intervalo entre nascimentos, então pariu um filhote, aí 5, 6, 7 horas ainda não nasceu ninguém, isso precisa ser avaliado, isso não é normal. Ou então é aquela fêmea que fica contraindo com muita força e um filhote não é expulso num período curto de tempo, 15 a 30 minutos. Porque o grande problema é a hora que o filhote entra no canal do parto, a quantidade de sangue e, como consequência, a quantidade de oxigênio disponível para esse filhote, esse feto no canal do parto, é praticamente nula. Então, se ele permanecer ali muito tempo com aquela fêmea contraindo com muita força e ele não for expulso, ele vai virar óbito no trabalho de parto. Aí, muitas vezes, é isso que acontece. Nasce aquele filhotinho que, de aspecto, ele é perfeito. Ele tem um tamanho normal, ele não tem nenhuma alteração visível, mas ele é um natimorto. Ele já nasce sem vida. Poxa vida, o que será que aconteceu? Muito provavelmente foi uma interferência do mecanismo de trabalho de parto. E quais são as principais causas de distocia nas cadelas? Nas cadelas, as principais causas de distocia são uma falha na contração do útero, que são os quadros que a gente chama de atonia, quando o útero não contrai, ou hipotonia, quando existe a contração, mas ela é muito fraca e não é suficiente para expulsar um filhote. A atonia e a hipotonia, elas podem ser primárias, quando desde o começo do parto a fêmea não contrai. Ou elas podem ser secundárias, quando a gente fala, entre parênteses, né, que o útero cansa. O trabalho de parto é tão exaustivo e tão longo para as fêmeas que muitas vezes, por um mecanismo fisiológico mesmo, aquele útero, ele deixa de responder à ação dos hormônios que estimulam a contração. Isso a gente pode tratar com medicações, por isso é importante ter um médico veterinário acompanhando esse trabalho de parto, porque existe uma série de medicações e tratamentos e manejo mesmo, prática ali para a gente estimular a contração de uma fêmea. Mas existe um outro grupo de causas de distocia dos partos dificultosos que estão relacionados
a incompatibilidade materno-fetal, que a gente chama. Então, tudo é uma questão um pouco de física. A gente tem um canal do parto que ele tem um diâmetro. E o filhote, ele entra nesse canal do parto e a maneira como ele entra no canal do parto e o tamanho dele pode influenciar bastante se ele vai passar com mais dificuldade ou não. Então, o ideal é que um filhote, ele entre como se ele estivesse mergulhando numa piscina, todo esticadinho e de barriga para baixo. Se ele entra assim bem esticadinho, a chance dele passar é maior do que se ele entra todo dobrado ou todo torto, né? E isso é algo que está fora da nossa conduta e da nossa habilidade de decidir como o filhote entra no canal do parto. Algumas fêmeas, muitas vezes, elas também são muito pequenas. O canal do parto delas é muito pequenininho. Por exemplo, uma fêmea muito jovem, uma mãe de primeira viagem, de um porte muito pequeno. E, às vezes, os fetos, eles são maiores, especialmente quando a gente tem a chamada síndrome do feto único, que é quando tem só um filhotinho lá dentro daquele útero, ele cresce pra caramba, fica enorme. E aí, é uma questão de física. Ele vai entrar naquele canal do parto e vai entalar lá. Dependendo do ponto em que ele entalou, a gente consegue, como médico veterinário, fazer uma manobra obstétrica. Então, eu consigo fazer uma extração daquele filhote. Mas como o canal vaginal de uma fêmea é super comprido, ele pode chegar a ter 13, 15 centímetros de comprimento, às vezes, infelizmente, o meu dedo não chega lá onde está o filhote. E algumas vezes o tratamento para isso é mesmo fazer uma cirurgia cesariana corretiva, né? Então, mas para isso a gente precisa do médico veterinário avaliando aquela fêmea ali no momento do parto para decidir a melhor conduta. Eliade, acho que quando a gente fala de partos problemáticos, não tem quem não pense em bulldog, por exemplo, né? Quais são as raças mais complicadas quando a gente fala sobre parto? Ainda existe também esses estudos que eles avaliam tanto a anatomia quanto a capacidade da fêmea, por exemplo, em contrair o útero. Porque a gente sabe, por exemplo, bulldog é uma raça que tem aquele padrão que a gente chama de braquicefálico. E isso a gente lembra muito do rostinho deles, mas isso também se repercute no corpo como um todo. Então, eles têm um padrão de pelve que pode dificultar um pouco a passagem dos filhotes, diferente de algumas outras raças que têm uma pelve que acaba sendo um pouco mais alargada. Mas lembrar que, então, todos os braquicefálicos, eles são raças que são predispostas a isso. Então, Bulldog, Boston Terrier, enfim, todos esses grupos. Mas, de novo, eu não gosto muito desses mitos de que, Bulldog não consegue parir sozinho. Eu já fiz partos vaginais de fêmeas bulldogs e deu tudo certo. Então, é importante sempre ter um acompanhamento. Da mesma maneira que às vezes a gente pega uma raça de grande porte, por exemplo, uma Golden, que a pelve dela é maravilhosa, o canal do parto é maravilhoso. Mas só o fato dela ser grande e ser muito prolífica, eu já tive Golden com 14 filhotes, com parto de quase 20 horas. Então, isso também é um fator que pode ser um complicador. Além disso, a gente tem que considerar a idade dessa fêmea, a nutrição dessa fêmea, o estado corporal dessa mamãe, se ela estiver muito magra ou muito obesa, tudo isso interfere, né? Sim. E na nossa rotina, né, às vezes é bem comum ter que fazer cesárea, né? Você mesmo acabou de falar sobre a cesárea. O que não pode ser feito de forma alguma quando a gente percebe que algo de ruim está acontecendo? Muita gente fala, aplica ocitocina que tá tudo certo e resolve. Acho que você vê muito caso assim, né? Vejo. A gente tem que ter muito cuidado na conduta e na decisão de quando fazer ou não uma cesariana. Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter absoluta certeza que está no momento correto de se fazer esta cesariana. Porque eu já soube de muitos casos de colegas e etc, assim, parto é sempre uma tensão, a gente sempre fica achando, será que vai morrer todo mundo lá dentro? Será que tá demorando demais? E eu já vi acontecer de colocarem uma fêmea na mesa, fazerem uma cesariana e os filhotes estarem prematuros. Então, acho que o primeiro ponto é ter certeza de que está na hora correta de abrir. E para isso, hoje em dia, a gente tem duas ferramentas principais, que é uma ultrassonografia de avaliação de dinâmica fetal mesmo e bem-estar fetal, e também a dosagem hormonal de progesterona. Então, a gente tem uma nota de corte, a gente sabe que a progesterona tem que estar muito baixa
para a fêmea poder entrar em trabalho de parto. Dosou progesterona, tá alta ainda, não é hora de abrir. Aqueles filhotes ainda não estão completamente amadurecidos, principalmente do ponto de vista cardiorrespiratório. Esse é um ponto. Outro ponto é aquele em que a gente está avaliando a fêmea num trabalho de parto e a gente percebe, por exemplo, como você disse, que ela não está contraindo direito. A ocitocina é uma medicação que estimula a contração do útero. Ela é maravilhosa quando bem utilizada. Mas, ao mesmo tempo, a ocitocina ela pode provocar uma contração uterina muito intensa que diminui muito o fluxo sanguíneo para os fetos. Então, ela pode potencializar uma acidose e uma hipoxemia fetal. Da mesma maneira que os anestesistas, eles têm um trabalho a mais quando eles têm uma fêmea que vai para a cirurgia, que precisa ser anestesiada e que já recebeu ocitocina. Porque a ocitocina tem uma influência muito grande na hemodinâmica materna também. Então, isso pode ser um complicador anestésico, o uso da ocitocina. Além disso, a maneira como a gente usa a ocitocina é muito importante. O mais comum é o quê? É o clínico fazer ocitocina que a gente chama em bolos. Subcutânea ou intramuscular num volume maior de uma só vez. Essa nem sempre é a melhor maneira de se aplicar a ocitocina, porque a ocitocina ela é uma medicação que ela tem uma meia-vida muito curta, de 5 minutos. Então, ela satura muito rapidamente todos os receptores do útero, provoca contrações muito intensas e depois aquele útero não responde mais ao uso de uma nova aplicação de ocitocina. Então, nas aplicações intramusculares ou subcutâneas, a gente normalmente fraciona a dose, dá uma dose menor para poder fazer com mais repetição. Ou muitas vezes o indicado é a gente colocar um acesso venoso nessa paciente e controlar mesmo a liberação bem lenta na veia. Além disso, tem alguns trabalhos recentes que mostram que as fêmeas que têm falha de contração uterina, elas não têm deficiência de ocitocina. Então, a gente dá a ocitocina como tratamento, mas na verdade não é a ocitocina que falta. Muitas vezes é mais vantajoso a gente usar o cálcio para estimular a contração muscular. Então, tem alguns protocolos mais recentes para tratamento das falhas de contração uterina que eles indicam só o uso do gluconato de cálcio, IV, por exemplo. Então, é aquilo, a gente tem que estar ali acompanhando a paciente. Agora, quando é um momento em que eu falo, não, eu tenho que colocar na mesa. Quando no ultrassom transparto, eu vejo que a maior parte dos fetos estão em sofrimento, frequência cardíaca muito baixa, sem oscilar, se mantém baixa, sinais de descolamento de placenta, aí é mais seguro a gente já intervir de uma maneira cirúrgica do que deixar esse trabalho de parto se prolongar muito mais. Falando agora em protocolos, né, que você acabou de dizer, protocolos mais recentes e tudo mais, antigamente, fez cesariana ou aquele filhote não tá respondendo, chacoalha, faz tudo que você puder, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. O lance do chacoalhar filhotes, eu até tento entender de onde ele veio, e é isso. Muito antigamente, quando a gente não conhecia muito bem a anatomia, a fisiologia dos neonatos, eu acho que faz sentido a gente pensar quando a gente vê aquele filhotinho todo afogado, ele tem poucos buracos, né? Então vamos dar uma chacoalhada para ver se sai tudo por esses buracos. Mas hoje, do ponto de vista técnico, do ponto de vista anatômico, fisiológico, a gente sabe que o ato de chacoalhar, ele não elimina o líquido intraalveolar, que está lá no pulmãozinho. Porque a via aérea de condução é muito pequena e tem muitas divisões, e só o fato daquele filhote estar em hipóxia, ele tem toda uma constrição de musculatura brônquica, tá tudo muito fechadinho. Então, não é chacoalhando que o líquido vai sair dos pulmões. Mas é fato que quando se chacoalha um filhote, sai um pouco de líquido. E aí, eu acho que é isso que engana as pessoas, porque muitas vezes elas falam, mas eu vi sair líquido. Da onde que é aquele líquido, então? Esse líquido que sai, ele vem do estômago. A distância entre o estômago e a boca é um caminho muito mais simples e direto. É simplesmente o esôfago, que é um tubo muscular que está relaxado porque o filhotinho está todo mole no momento do nascimento. Esse líquido estomacal que sai e volta, como seria um vômito mesmo,
Ele é um líquido importante de estar no estômago. Ele é um líquido rico em imunoglobulinas do tipo A, que vão proteger todo o aparelho gastrointestinal desse filhote nas primeiras horas de vida. Por exemplo, na medicina humana, bebês que têm esse líquido estomacal removido, eles têm uma chance maior de ter uma grave doença que se chama enterocolite necrosante, que é a necrose do intestino, simplesmente pela falta dessa proteção local. Então já temos 2 pontos pelo que não chacoalhar. Além disso, o risco de trauma crânioencefálico é evidente. E aí aqui a ideia é da gente pegar um ovo, colocar dentro de um pote de vidro e chacoalhar. É isso que acontece com a massa cerebral encefálica quando a gente chacoalha e tem esse impacto nos ossos do crânio. Isso já existe trabalho publicado em cães de filhotes que foram chacoalhados ao nascimento, vieram a óbito e na análise histopatológica tinham extensas áreas de hemorragia intracerebral, subdural. Então temos muitos motivos que desconsideram o fato de que chacoalhar um filhote é o normal. Aí você vai falar, tá, não vai chacoalhar, então vamos fazer o quê, né? Que acho que essa já ia ser sua próxima pergunta. Se não chacoalha, o que a gente vai fazer, então? A ideia é, a gente tem que estimular esse filhote a respirar o quanto antes. E isso a gente faz através de algumas manobras muito simples. A gente pode, por exemplo, aspirar a quantidade de líquido que tem em boca, canal de nariz ali, conduto nasal, isso com uma própria bombinha de sucção. A gente vai estimular esse filhote massageando bastante o tórax dele, que é o que a mãe faria ao lamber o filhote. A mãe lambe muito o filhote no momento do nascimento, na região do tórax, da face. A mãe mastiga o cordão umbilical. A gente sabe que ali no cordão umbilical tem vários receptores de pressão que, ao serem estimulados, eles levam a um impulso inspiratório. Então, são medidas muito simples, mas que visam fazer com que o filhote respire. E caso, mesmo assim, com essas medidas simples, ele não respire, aí a gente tem algumas medidas mais técnicas, como prover uma assistência ventilatória no ambu ou num ventilador que dê uma pressão positiva para fazer recrutamento alveolar. Isso tudo o médico veterinário pode ser capacitado a fazer pelo paciente. Na veterinária a gente faz muita coisa ainda improvisada, né, Liede? Você falou do ambu, por exemplo. Existe ambu desse tamanho? Olha, a gente adapta o ambu, que é o ambu da medicina humana, o neonatal prematuro da medicina humana. O menor ambu que tem é um ambu de 240 ml, que já é muito grande para o nosso filhote. Então, é isso, a gente, além de tudo, tem que ter muito cuidado para entender qual que vai ser a imposição de força que a gente vai colocar ali, porque realmente eu não posso apertar aquele ambu, eu vou provocar um trauma de alvéolo muito grande. Hoje a gente já tem alguns estudos que foram feitos, estão sendo feitos, em que a gente já padroniza o tipo de ventilação, qual pressão, pico de pressão inspiratória, a PEP, né, que é a pressão expiratória positiva, que é saudável, que é segura e protetora para um pulmão de neonato. Mas ainda temos algumas dificuldades por conta de limitação técnica mesmo. Não tem um ambu pequenininho próprio para um filhote de 100 gramas. Eu não tenho um ventilador que ventile um paciente de 100 gramas. Então, a gente tenta, muitas coisas são adaptadas, mas a ciência está aí para isso também, né? Para sempre evoluir, cada vez a gente estudar mais e evoluir na nossa assistência. Com certeza. E depois do nascimento, Liege, como a gente deve realizar um exame físico adequado nesse filhote? Existe um exame padronizado dos neonatos, que é um exame que foi adaptado da medicina humana. Na medicina humana se chama score de Apgar, foi criado por uma médica anestesiologista, Virginia Apgar, e nós adaptamos na medicina veterinária para as diferentes espécies. Então, a gente tem o score de Apgar adaptado para cães,
que foi padronizado lá atrás do meu mestrado para os diferentes tipos de parto. E ano passado, também aqui por uma equipe brasileira de Botucatu, foi padronizado o score Apgar para gatos, que a gente muitas vezes trabalha em conjunto. E aí, esse score, ele é um score clínico muito bom, que ele leva em consideração 5 variáveis, que são frequência cardíaca, padrão respiratório, que a gente avalia tanto o esforço respiratório quanto a frequência respiratória. Tônus muscular desse filhote, que a gente avalia colocando o filhote em decúbito dorsal na nossa mão. E todo filhote, quando nasce, ele tem um tônus de flexão muito intenso. Então, é aquele filhote que eu brinco que ele tem que parecer um caramujinho na sua mão. Ele tem que conseguir ter essa força de flexão. Se o filhote começa a cair a cabeça para trás, todo meio molenga, já não está um tônus bom. Tá. Uma outra avaliação é a irritabilidade reflexa, em que a gente testa alguns reflexos deles. Por exemplo, a gente testa o reflexo de retirar da dor, dá uma apertadinha na pata, ele tem que puxar e reclamar, enfim, né? Testa alguns reflexos e a coloração das mucosas. Para cada uma dessas variáveis, a gente dá uma nota que vai de 0 a 2. 0 quando está muito ruim ou ausente, 2 quando está normal. E no final a gente soma todas as notas parciais. Então o score Apgar, ele é um score que vai de 0 a 10. E o que a gente considera normal, que um neonato, independente do tipo de parto que ele tenha vindo, o ideal é que ele tenha um score Apgar ao nascimento de 7 para mais. 7, 8, 9 ou 10. Esse é aquele neonato que a gente fala, beleza, vai para manutenção. O que é manutenção? A gente vai avaliar outros parâmetros importantes do exame físico. Temperatura corporal, peso, buscar malformações aparentes. Então, é extremamente importante que a gente abra a boca do nosso paciente, avalie a integridade do palato, avalie a região genital, que muitas vezes tem as imperfurações anais, é uma malformação também bastante comum e visível. Faça a ligadura do cordão umbilical, seque muito bem esse filhote, identifique e ele vai mamar o quanto antes. Esse é o nosso filhote ideal. Se um filhote tem um score Apgar de 4 a 6, é aquele filhote que a gente fala, opa, não tá tão bom. Vamos continuar nas manobras de reanimação, vamos estimular um pouco mais essa respiração, às vezes a gente precisa fazer uma ventilação, entrar com uma medicação, enfim. E reavalia em 2 a 5 minutos. E aquele filhote que tem um score Apgar menor do que 4, 0, 1, 2 ou 3, é o filhote da emergência. Esse é o filhote do intensivismo, é aquele que com certeza vai precisar de ventilação, muitas vezes vai precisar de medicação cronotrópica, droga vasoativa, etc. Né? É o nosso filhote de emergência. Muito bom. E em relação a essa questão do colostro, como que a gente precisa fazer da melhor forma possível para que ele garanta uma boa imunidade? O colostro, ele nada mais é do que um leite um pouco modificado. É um leite de alta digestibilidade, que os filhotes têm uma capacidade muito grande de digerir, e ele é riquíssimo em imunoglobulinas, várias delas. A principal, IgG, mas também tem IgA, IgM, outros tipos de imunoglobulina. Antigamente, a gente também achava que os filhotes conseguiam absorver essas imunoglobulinas do colostro durante 2, 3 dias. E trabalhos mais recentes mostram para nós que o pico de absorção de imunoglobulinas é de 6 a 8 horas de vida. Depois disso, com 12, 24 horas, os filhotes já praticamente não absorvem mais nada dessas imunoglobulinas. A barreira das células intestinais, ela se fecha, induzida por hormônios que existem no próprio colostro, cortisol, alguns outros hormônios, insulina, porque essa é uma estratégia muito interessante da natureza, né? Bom, vamos garantir que essas imunoglobulinas, que são os anticorpos de proteção, sejam absorvidos na sua forma íntegra. As imunoglobulinas são moléculas muito grandes. É por isso que as células intestinais, elas ficam todas mais afastadas, para facilitar essa absorção. Só que ao mesmo tempo que passa uma molécula grande como um anticorpo,
pode passar mais facilmente uma bactéria. Então, tem-se um risco muito maior de uma translocação bacteriana. É por isso que essa estratégia, ela é boa, mas ela é arriscada. Não dá para deixar dias isso. Logo depois do nascimento, tudo já começa a se fechar. Então, a gente tem que ter como meta que um filhote, ele mame o máximo possível nestas primeiras 8 horas. E aí, tem um trabalho muito interessante, que é mais recente também, que mostra que a quantidade de imunoglobulina no leite das cadelas é muito variável por muitos fatores, desde a imunidade materna até mesmo a posição do teto. Então, tem um trabalho que mostra que de um teto a outro, a concentração de imunoglobulina pode variar em mais de 60%. Nossa. E isso não é um padrão, não é que assim, os tetos inguinais vão ter mais. Vão ter mais. Não. Então, além da gente ficar bem em cima desses filhotes mamarem, o ideal é que a gente vá fazendo um rodízio deles. Como a gente não sabe daquela fêmea qual teto tem colostro melhor, vai mamar em todos. A gente vai fazendo um rodízio. Então, essa é uma dica que é uma coisa super fácil de se fazer. Sim. Mas que muitas vezes as pessoas nem sabem, né? Então, vamos fazer rodízio nos tetos. E como que a gente vai ter certeza se esse filhote mamou ou não a quantidade ideal? É a balança. A balança, eu falo que é o melhor amigo da neonatologia, é ter uma balancinha ali para chamar de sua. Porque é pesar esse filhote. Então, tem filhote que fica assim 20 minutos lá no teto, mas a gente fica fazendo teto de chupeta mesmo. Você pesa antes, coloca para mamar, passa 20 minutos, você vai pesar depois, ele não ganhou peso nenhum. Ou seja, ele não mamou nada de volume. Então, a balança é um recurso essencial para quem quer ter filhotes saudáveis. A gente sempre tem que pesar os nossos filhotes. O ideal é que a gente pese esses filhotes saudáveis pelo menos 2 vezes ao dia. Mas em situações mais críticas, por exemplo, nessas primeiras horas, para ter certeza que mamou o colostro, temos o peso ao nascimento, e aí pesar ali com 4 horas, pesa de novo, com 8 horas, pesa de novo, para ver se eles mamaram e estão ganhando peso. Se por algum motivo esses filhotes não tiveram acesso algum ao colostro, existem alternativas? Existem. Existem as seguintes alternativas. Se esse filhote ainda está dentro desta janela de tempo de 8 horas, 8, 12 horas no máximo, a gente pode pensar em dar alguma coisa pela via oral. O que seria pela via oral que a gente pode dar para esse filhote? Existe um sucedâneo comercial, que é um sucedâneo de colostro, então a gente pode se valer dele. Ou então a gente pode coletar o sangue de um animal adulto saudável e vacinado, pode ser a própria mãe ou qualquer outro animal. Centrifugar o sangue, pega o soro e faz pela via oral. O soro tem uma concentração 3 vezes menor de imunoglobulina do que o plasma, mas ainda assim tem uma boa concentração de imunoglobulina. Liege, se eu achei aqueles filhotes numa caixa, acho que já passou dessas horas, o que eu posso fazer por eles? Esse mesmo soro você pode dar pela via subcutânea do filhote ou pela via intravenosa. Então, essa é uma estratégia, inclusive, que todo filhote crítico, todo filhote internado recebe esse soro imunológico aí. Normalmente, a gente pega um animal adulto, saudável, vacinado, coleta o soro e dá num volume que a gente calcula a partir do peso do filhote, faz pela via subcutânea mesmo, que é a mais fácil, a mais simples, e já vai ajudar bastante na imunidade dele. Muito bom. Você comentou sobre o sucedâneo, né? Muita gente acaba dando de qualquer forma também, né, Liege? Quais os cuidados que a gente precisa ter para ser um tratamento de sucesso para esses filhotes? Eu acho assim, primeiro, a gente tem sucedâneos comerciais e a gente tem sucedâneos, inclusive, que são espécies específicos, feitos com a característica do leite daquela espécie. É muito importante a gente tentar usar esses leites que são específicos da espécie, porque, por exemplo, eu ouço muito esse mito também.
Ai, dá leite de cabra, que leite de cabra é forte, né? Na verdade, quando a gente vai olhar, por exemplo, a composição do leite de cabra, ele não é mais forte do que o leite da cadela. Muito pelo contrário, ele tem bem menos gordura, bem menos proteína, ele só é forte no cheiro, né? Então todo mundo acha que ele é forte, mas na verdade é isso, é o sabor, é o odor que são mais fortes. Mas em termos de composição nutricional, ele não é como o da cadela. Muita gente também adapta e fala, dá leite de bebê, assim, essas fórmulas prontas de bebê, que também, comparativamente, tem uma quantidade muito inferior de proteína, gordura e carboidrato, em comparação ao leite da cadela. Então, primeiro de tudo, se for possível, usar uma fórmula específica para a espécie. Existem algumas receitas em que a gente adapta outros ingredientes? Existem. Às vezes é o recurso que nós temos em mãos. A gente tem que ter extremo cuidado na higiene e na preparação desses alimentos, quaisquer um deles, sempre usar água filtrada. O ideal é que depois do uso, descarte e na próxima mamada prepare um novo alimento para evitar proliferação bacteriana, contaminação. É muito importante a higiene também com o que a gente usa para fornecer. Então, estamos dando na mamadeira, numa chupeta, numa seringa, enfim, tem N estratégias de fornecer alimento e até mesmo na sondagem orogástrica. Tudo tem que ser muito bem lavado e fervido a cada administração. Outra coisa que é muito importante é a gente respeitar o volume e o intervalo de mamada. O volume, ele é calculado com base no peso do filhote. Então, a gente sabe que existe uma capacidade estomacal, que para filhotes de cão está em torno de 4 a 5 ml para cada 100 gramas. A gente nunca pode extrapolar esse volume, ou seja, um filhote de 200 gramas, ele vai mamar no máximo aí 8 a 10 ml por vez. Não dá para eu tentar dar 15 ml. Ele vai vomitar, aí ele vai broncoaspirar, enfim, né? Então, isso é uma coisa importante, a gente calcular o volume certo. Outra coisa importante é o intervalo entre mamada, que vai variando conforme o paciente vai crescendo. Então, nos primeiros 3, 4 dias de vida, esse filhote mama a cada 2 horas. E a gente tem que ensinar os tutores que isso também é durante a madrugada, né? Não é que você desliga o filhote, de manhã você liga de novo. Não, ter que acordar de madrugada para dar a cada 2 horas. Depois, a gente começa a espaçar um pouquinho esse tempo. 3 horas, 4 horas, 5 horas, mas isso é importante também. Um outro último ponto muito importante é em relação à temperatura. Sempre tem que estar numa temperatura próxima de 37 graus. Dar um leite mais frio, isso dificulta a digestão do filhote, provoca uma estase gástrica, pode predispor a vômito, a broncoaspiração, enfim, formação de muitos gases, timpanismo. Dar um leite muito quente pode predispor uma queimadura desse filhote. E também em relação à postura. Parece uma besteira, mas os nossos filhotes, eles não mamam como bebês. Então, muitas vezes, quem nunca teve um filhote acha que vai virar ele de barriga para cima e tuchar a mamadeira na boca dele. Não é assim. Os nossos filhotes, eles mamam de barriga para baixo na posição da esfinge, com o pescoço esticado para cima. Essa é a posição mais segura. Como se eles estivessem mamando na mãe, né? Que eles ficariam deitadinhos e mamando ali. Acho que um ponto super importante é pensar, né, que para o tutor comum acaba sendo muito exaustivo, né, Liege? E praticamente impossível pensar que tem uma ninhada de 5, 8 cães e tem que alimentar todo mundo, né, e ter que fazer todo esse trabalho. Exato. Ele precisa entender mesmo, inclusive se ele vai dar conta disso. Porque essa fase do puerpério é muito difícil para todo mundo, para a mãe e para quem está dando os cuidados para aquela ninhada. Mas é importante os tutores entenderem que hoje em dia já existe esse serviço. Ele pode, por exemplo, contar com veterinários e com clínicas que ficam com as fêmeas e com a ninhada durante a primeira semana, 15 dias de vida, com profissionais treinados para fazerem só isso. Então, é importante mesmo ele entender, porque muitas vezes, assim, é uma besteirinha que esse filhote aspira um pouco de leite, isso já evolui para uma pneumonia aspirativa que pode levar esse filhote a óbito. Sim.
Aproveitando que a gente está falando de tutor, né? Tutor foi, comprou, adotou um filhotinho, vai levar para o médico veterinário fazer uma consulta. Na sua opinião, qual que é a consulta pediátrica ideal? O que não pode faltar nessa consulta? Eu acho assim, quando a gente chama da pediatria, a gente tem que entender aqui que a gente está falando de tudo. Do período neonatal, que são os 15 dias, e depois o período pediátrico, ele se alonga bastante, por vários meses aí, a depender da raça. O ideal é que os filhotes e a mãe sejam vistos durante o período neonatal e depois na fase pediátrica, mais ou menos como a gente faz na medicina humana. O ideal seria que aquele filhote fosse mensalmente acompanhado pelo clínico. E o clínico, em cada consulta, em cada momento, ele vai enfocar alguns pontos mais importantes. Então, por exemplo, aquele filhotinho muito jovenzinho, por volta dos seus 30 dias, 40 dias, 45 dias, o que é extremamente importante se avaliar naquele filhote? Primeiro, a alimentação, porque ele vai estar passando pelo momento de transição alimentar, que ele deixa de mamar na mãe ou deixa de mamar o leite e precisa ser adaptado a uma dieta sólida. Então, esse processo de transição alimentar é fundamental para evitar distúrbios gastrointestinais futuros, distúrbios comportamentais e tudo mais. Outro ponto extremamente importante é que nessa idade o filhote está entrando naquele ponto que a gente chama de janela imunológica. Os anticorpos que vieram de proteção da mãe através um pouco da placenta e muito do colostro, eles já começam a perder o efeito. Então é nesse momento que a gente tem que começar a planejar o protocolo vacinal desse filhote. E aí entender quais vão ser as vacinas importantes, como a gente vai fazer esse protocolo vacinal, quanto tempo ele vai durar, tudo isso é muito importante, né? Um outro ponto em relação à exposição e ao ambiente, assim, parece uma besteira, mas pensando na pediatria, não mais na neonatologia em si, mas na pediatria, filhote é danado. E maior intercorrência de filhote dentro de clínicas e hospitais veterinários são os traumas de diversos tipos. É filhote que cai, que às vezes do sofá, pula daqui, ó, quebra a pata. É filhote que morde, que come alguma coisa que não deveria, se intoxica, faz um corpo estranho. Então, é muito importante alertar o tutor de tudo isso, né? Da mesma maneira que os cuidados com as demais doenças, as endoparasitoses e as ectoparasitoses. Nessa idade a gente já pode fazer controle dessas doenças, protocolo de ganho de peso. E em toda consulta pediátrica, sempre é importante ensinar para o tutor como educar o seu filhote. Porque uma coisa muito triste que acontece com grande frequência também é isso. Filhote é filhote, né, gente? Eles são destruidores mesmo, nasceram para isso e vão ficar... A gente tem que ensinar o tutor como lidar e o que ele vai esperar em cada momento. Porque se a gente ensina o tutor, ele se sente mais preparado de isso é uma fase, isso vai passar, é assim que eu vou manejar este filhote. Sim. Quando a gente não fala sobre comportamento, a chance daquele tutor simplesmente falar esse filhote não é para mim, eu não quero mais. E abandonar ou querer dar para alguém, etc. é muito grande também, né? Com certeza, acho que um ponto super importante mesmo falar sobre isso e é entender a espécie, né? O que é normal, natural para aquela espécie. E, de fato, é uma fase, você pode orientar, né, da melhor forma possível e vai passar, e depois é só alegria, né? O ideal mesmo que eu acho e isso é muito raro acontecer, mas eu já tive alguns tutores que me procuraram antes mesmo de ter um filhote. Olha que legal. Muito legal, assim. Eu quero ter um filhote, eu quero entender o que é melhor para mim. Né? Isso é perfeito. Sim. É incrível, porque a chance de dar certo é muito maior, né? E uma coisa que pode ajudar muito também, né, Liege,
é deixar esse filhote mais tempo com a mãe, com os irmãos, ele aprender a ser cachorro também, né? Não separar ele com 20 dias, que a gente sabe que tem gente que faz. 20, 30 dias. O quanto antes for separado da mãe, maior são os riscos da gente ter os problemas comportamentais. É exato. O que a gente chama de patterning, né? Que é a aprendizagem por estar com a mãe e com a ninhada. Isso é extremamente importante para as características da espécie mesmo. Com certeza. E aproveitando que a gente está falando de criação, a gente sabe que no Brasil, né, existem muitas polêmicas relacionadas à criação. O que você costuma auxiliar, no que você costuma assim, orientar os seus clientes em relação a isso? E como que a gente pode minimizar os problemas de criações erradas e que não seguem o que deveriam? Eu sempre digo para os meus clientes e para todo mundo que me procura e me busca, me pergunta dúvidas em relação a raças, a ter um cão de raça ou não ter de raça, enfim. É um tema muito polêmico mesmo, mas o que eu sempre digo é, gente, criação, assim, procurem conhecer muito bem quem são esses criadores. Desconfiem de um criador que não deixa vocês visitarem o canil. É claro que tem algumas instalações de todo o canil que são instalações que precisam ser muito bem controladas. Uma delas é a maternidade e a área dos neonatos. Sim. Mas todo criador tem que te deixar entrar para ver quais são as instalações, onde os animais ficam. Os adultos têm que ser saudáveis. Pergunta em relação à idade reprodutiva desses animais, até quando eles são mantidos em reprodução, o que é feito com os animais quando eles são aposentados, qual é a dieta que eles comem. Assim, são perguntas muito simples, mas que a partir delas a gente consegue refletir em qual é o bem-estar que é dado para esses animais. Porque, assim, do meu ponto de vista, eu não tenho dúvida que é possível criar com um grande bem-estar para os animais. Mas tudo isso implica em um preço. Então, não adianta a gente achar que a gente vai comprar um cachorro na esquina de casa por um preço de um cacho de banana e que aquele cachorro vem de uma condição de bem-estar. Porque com certeza não vai vir, né? Sim. Não é barato manter uma grande quantidade de cães saudáveis e felizes e bem nutridos. Isso custa. E a gente tem que saber disso também, que isso está embutido no valor daquele filhote, né? Então, eu sempre busquem bons canis, entrem em contato com as entidades que controlam os canis. Então, tem várias, busquem se um canil registrado na CBKC, aqui, ali, enfim. Né? Vão atrás para entender mesmo quem é esse criador. Tentem conversar com outras pessoas que já tiveram animais daquele determinado canil. Uma coisa muito importante, quando a gente escolhe uma raça, na seleção das raças, sempre vem pontos muito positivos, mas podem vir pontos negativos escondidos aí no meio. A gente sabe que algumas doenças estão mais predispostas em algumas raças por uma seleção genética. Sim. Então, é importante também saber. Esses reprodutores, eles são testados para determinadas doenças genéticas? Como que está esses genes que causam essas doenças dentro deste plantel de reprodutores, né? E do outro ponto de vista também, sempre tenhamos a mente aberta para os cães que não têm raça definida. Também pode ser uma opção maravilhosa, são filhotes incríveis também, que algumas vezes a gente, muita gente, eu tenho dúvida porque eu não sei se vai ficar muito grande ou não. Peça ajuda para um veterinário. Ele avaliando, fazendo um exame físico daquele filhote, ele consegue entender melhor o ganho de peso, a curva de crescimento, se vai ficar um filhote de um determinado tamanho, é importante também. E também acho que tem essa questão de acompanhamento de um médico veterinário, né, Liege? Acredito que muitos dos criadores que passam com vocês, né, que fazem esse trabalho, realmente eles têm que embutir esse valor, claro, né, no preço do filhote. É todo um trabalho desde o pré-natal até o nascimento, né? Exato, com certeza. Bons criadores, bons canis, sempre tem bons médicos veterinários sustentando o trabalho. É um trabalho coletivo. Com certeza. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso papo. Liege, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quer deixar algum contato, se algum colega nosso quiser tirar alguma dúvida, quiser falar com você?
O prazer foi todo meu estar aqui. Eu tenho um Instagram que é o Pup Science, né, do inglês Ciência de Filhotes. Lá tem todos os meus contatos, podem entrar em contato comigo por lá. Lá é onde eu posto também bastante dos meus casos e discussões interessantes dentro da rotina da neonatologia e da pediatria. Muito legal. Quem quiser acompanhar, então, esse é o seu Instagram, né? Esse é o meu Instagram. E esse episódio fica por aqui. Até a próxima.